Bom dia, pessoal. Prazer. Meu nome é Ricardo Oliveira. Vou só aguardar aqui a inclusão da nossa apresentação. É com imensa satisfação que eu venho aqui representar a Caixa, né, junto com o colega Rodrigo, no Sinaop. A gente vai falar, então, um pouquinho aqui de parcerias público-privadas, né, então, como uma ferramenta, um instrumento de política pública, então, ele se relaciona aos investimentos públicos. A Caixa tem uma relação histórica como uma entidade que, além de ser financeira, né, mas ela é uma entidade que a gente chama de um banco social, também o banco da infraestrutura social. Então, a gente está levando, então, a infraestrutura das PPPs, através das PPPs, para os municípios. Tem uma parceria histórica com os municípios, estados e com o governo federal. E também com os órgãos de controle. A gente aprende muito com vocês, a gente faz uma troca muito rica de conhecimento e de que se espera de expectativa com relação ao atendimento dessas políticas, né? A ideia, então, das PPPs é o quê? A gente trabalhar com eficiência e segurança jurídica. E hoje vamos falar isso um pouquinho, então, sobre a perspectiva do controle, né? O controle externo. O cenário atual das PPPs. Então, o que a gente tem hoje de PPPs no Brasil? A gente tem um crescimento exponencial. Então, do final aí dos anos 2020, ali, perdão, final dos anos 2010, início de 2020, a gente teve um crescimento exponencial das PPPs. Hoje, a gente tem ali mais de 200 contratos de PPP em andamento. Então, demonstrando a escalada dessa modalidade de investimento público-privado. Então, a gente está vendo aí setores essenciais sendo impulsionados. Então, a gente vê, notavelmente, as áreas aí de iluminação pública, que foi onde a gente começou, e aí seguidos, então, também de saneamento, que já existe o trabalho de concessão, mas muito acelerado pelo marco do saneamento, e agora habitação, saúde e educação. A gente prevê que isso era uma tendência de municípios maiores e a gente vê uma tendência dessa capilaridade, dessa descentralização das PPPs para municípios de porte menor. Acima ali de 80 mil habitantes, já começa, 60 mil habitantes, já começa a haver viabilidade de parceria privada. Muito dentro da iluminação pública e em números menores do que isso, a gente já tem 2 consórcios. Um ali no Paraná e outro no interior da Bahia, pegando municípios ali com 7 mil, 8 mil habitantes, se beneficiando de uma solução que a princípio seria viável somente para um município muito maior. A PPP possui uma característica dela, né, que ela necessita de escala para ser eficiente. Então, se for um projeto pequeno, acaba que é mais viável, a gente faz sempre essa comparação nas nossas análises, é mais viável que a contratação se dê de maneira direta pelo ente público. Então, as PPPs estão ganhando esse espaço, né, e cada contrato representa uma responsabilidade de longo prazo. A gente está falando aqui de contratos de 5 a 35 anos, mas as nossas aqui menos têm prazo, lá são 13 anos, então é a característica desse serviço. Tá? E na Caixa a gente atua como? Como agente estruturador. Então, a gente garante ali que os estudos de pré-viabilidade, viabilidade, as matrizes de risco e os indicadores também de performance estejam aderentes às boas práticas de governança e aos parâmetros do controle externo. Um pouco da nossa carteira aqui. Então, os projetos estruturados pela Caixa, hoje a gente chegou à marca de 95 projetos. A gente crê que aí no mês que vem a gente consiga atingir esses 100 projetos. Tá? E a gente tem 65 em execução. Quer dizer que são projetos que se encontram em estruturação e 30 deles já foram leiloados. Hoje a Caixa performa aí como um dos maiores estruturadores de parcerias público-privadas do Brasil. E muito disso se deve ao movimento lá atrás dos órgãos de controle, que chamaram a Caixa, chamaram o BNDES, tiveram a conversa e falaram, olha, o mercado de concessões e parceria público-privada precisa de uma regulação. Então, a gente via muitas PPPs com comportamento oportunista, insucesso, ou a gente via estruturação que não dava sucesso, ou que tinha uma falha na estruturação. E a gente foi, então, convocado, ali chamado, né, como indutor de política pública. E isso trouxe o quê de resultado? A gente, dentro da iluminação pública, tem 100% de leilões ali que são um sucesso, vamos dizer assim, que possuíram a transferência para o privado. A gente conseguiu ali números bastante econômicos para o município. Então, a gente parte ali de um princípio que a nossa contratação tem um comparador ali do value for money, né, do comparativo com o setor público. A gente consegue ser em torno de 20% mais barato e, em média, a gente ainda tem 30% de deságio no leilão. Então, quer dizer que a gente leva bastante eficiência e economia para os cofres públicos e torna muito transparente a prestação de serviço.
Então, onde você leva a PPP, você percebe que há uma elevação do nível institucional dos municípios. Tá? Então, isso está intimamente ligado depois à geração de riqueza, de economia, por conta da organização do Estado. O que a gente busca aqui não é substituir o papel do Estado, muito pelo contrário, é fortalecer ele. O Estado cabe muito bem fazer a fiscalização, desenvolver política pública, e o que a gente deixa aqui para o parceiro privado é fazer manutenção, operação, desenvolver o projeto junto com a execução de maneira integrada. Então, a gente tem eficiência em todos os períodos do ciclo de implantação desse projeto. Então, a gente tem 397 municípios sendo atendidos, gerando aí benefícios para quase 33 milhões de brasileiros. Com esses projetos, a gente está investindo aqui, está buscando investimento privado no valor de 33 bilhões. Tá? Então, um valor bastante expressivo. A gente atua em todas as regiões do Brasil, com a predominância ali do Sudeste e do Nordeste. Muito interessante foi o Sudeste que começou, né, ali puxando as PPPs, e hoje a gente vê um avanço muito grande da região Nordeste. Então, o estado da Bahia, lá com iluminação pública, se você vê os pontinhos azuis ali, ó, é o estado que mais possui PPPs em estruturação pela Caixa. Então, a gente tem, dentro dos setores aqui, iluminação pública, que é o preponderante, é o nosso carro-chefe ali, muito por conta da existência da contribuição da COSIP. Então, dois fatores são muito importantes para a instituição da PPP, né, além da escala. Existir uma garantia que permita o seu funcionamento, ali, o seu pagamento, é isso que traz muita economia. E a escala, como eu havia falado anteriormente, né, a gente precisa ter um porte ali para que haja a viabilidade. Mas a gente também está entrando ali em resíduos sólidos urbanos, e em educação infantil, a gente já está com 5 projetos, e temos 2 pilotos aqui de habitação social, né, com locação, então é uma maneira de subsídio do município para que as pessoas que não consigam financiamento tenham uma política pública de habitação também. E aí 2 aqui de unidade socioeducativa para fechar a nossa carteira. Como que é a lógica, né, da PPP? Ela possui um olhar diferenciado. Então, a gente aqui não só constrói, a gente está muito preocupado em entregar serviço com qualidade ao longo do tempo. Então, a Caixa atua ali desde a concepção para garantir que os indicadores estejam bem definidos, equilibrados, sustentáveis, para que os dados que foram obtidos para sustentar o projeto sejam dados fidedignos e representem a situação na realidade. Né? Então, a gente tem um contrato ali com duração de 20 a 35 anos, em média. Então, exige de quem está estruturando uma visão estratégica e um planejamento contínuo. Né? Esse contrato, por a gente estar pensando aqui em resultado, foco no resultado e não em como vai se fazer essa entrega, então a gente busca ali a remuneração por desempenho. Então, conforme a performance desse parceiro privado. Então, a gente não tem aqui, nesse caso, a questão da multa ali. O que a gente tem, existe isso, sim, contratualmente, mas a gente tem o pagamento conforme o desempenho desse colega. Então, a gente procura um nível de excelência aqui, um nível de entrega de serviço, e se ele não entrega aquele nível, ele recebe, então, a menos do que está previsto ali o teto. Então, é a maneira que a gente tem um incentivo dele buscar a excelência. Esses riscos são compartilhados, então a gente busca o equilíbrio ali entre o privado e o público, né, buscando eficiência. Então, o que o público faz bem, a gente deixa o público fazer, e o que o privado faz bem, a gente transfere para o privado. A atenção aqui que a gente tenha a maior eficiência na aplicação de recursos públicos. E aqui, a gente pensa, a operação, como eu falei, é muito relevante, a manutenção, né? Então, o foco não é só na construção, mas sim na sustentabilidade e eficiência operacional ao longo de todo o ciclo de vida do projeto. Então, trazendo aqui, a gente tem o aspecto de engenharia, tem um aspecto legal, mas uma coisa que a PPP traz para dentro dela é o aspecto econômico. 2 teorias se cruzam aqui, a teoria da agência, então a gente tem uma relação de principal ali, que é o Estado, e o agente, que é a concessionária. Então, com a PPP, a gente induz ali mecanismos, né, para que não haja desalinhamento. Então, haja ali nesses incentivos contratuais para que o agente haja conforme o interesse do principal. Tá? Então, a gente tem ali para isso pagamento por desempenho, né, os indicadores de qualidade, uma matriz de risco bem definida. E a gente traz dentro aqui a teoria dos jogos. Então, a visão moderna da economia. Né? Então, é um contrato com jogo repetitivo ao longo desses anos. Então, a gente busca esses incentivos para que sejam estimulados a cooperação de longo prazo. Então, na nossa regra até de seleção do parceiro, até para vocês entenderem, a gente coloca um nível de regra um pouco mais alto, porque a gente quer que ele demonstre a natureza dele, se ele é uma empresa eficiente ou não.
E aí, com outros mecanismos, a gente garante aquele nível de esforço para que ele não tenha um comportamento oportunista. Então, esteja agindo conforme o interesse ali do principal. E qual que é o papel da Caixa, então? É estruturar isso, essa modelagem que equilibra esses riscos e incentivos. E a gente garante, então, contratos auditáveis, claros e alinhados às expectativas aí das cortes de contas. Os pontos críticos aqui que a gente trabalha, né, com a Caixa na mitigação. E a gente sabe que isso aqui incomoda os tribunais de contas. Primeiro, a modelagem frágil, né? Então, a gente busca aqui metodologia robusta para garantir os estudos de viabilidade sólidos e transparentes. Então, lá na fase inicial, isso nos distingue dos demais estruturadores, a gente faz um trabalho mesmo de campo, de a campo entender a realidade do município. Conversa com diversos atores para fazer um diagnóstico bem feito. Depois a gente faz uma matriz de risco equilibrada. Então, a gente mitiga o risco de uma matriz de risco desequilibrada. Então, a gente faz aí revisão técnica e alinhamento com os órgãos, né, multilaterais que garantem essa alocação justa e eficiente de risco. Então, a gente chama ali as diversas secretarias, os órgãos que compõem ali o ambiente onde essas PPPs estão inseridas. A gente também mitiga aqui os indicadores deficientes, né, utilizando, então, indicadores claros e auditáveis para garantir essa fiscalização efetiva de desempenho. Então, muitos indicadores não é benéfico para a PPP, porque acaba que, como você dilui o valor de cada um desses indicadores, se o parceiro privado deixar de cumprir, não tem peso, e pouco indicador também, a gente não consegue a excelência na prestação de serviço. Então, a gente tem que buscar essa eficiência nesse número de indicadores. E o que a gente busca também aqui são mecanismos de monitoramento contínuo e transparente durante toda a vida do contrato. Então, o que a gente busca ali é um monitoramento eficiente e evitando, então, esse monitoramento deficiente. Então, a gente antecipa problema com licitação, antecipa problema com a execução. Então, para que os contratos já nasçam com maior robustez e aderência às expectativas de controle. Muito por conta disso, a gente não vê a existência de reequilíbrio contratual dentro dos nossos contratos. E qual que é o papel essencial do Tribunal de Contas aqui? Então, a gente conta com vocês nesse papel. Tem 3 momentos aqui que antes da licitação, que vocês ali auxiliam a gente com análise crítica, né, da modelagem do projeto e do estudo de viabilidade. Então, desde o início, a gente vai começar um projeto de PPP, a gente anuncia aos tribunais de conta, ali, estaduais ou municipais, que a gente está começando uma PPP, para que possa participar desse processo. Então, durante a licitação, muitas vezes ali, o Tribunal de Contas também faz a avaliação do edital, de minuta contratual da matriz de risco, e durante a execução, aí é algo que está mais a cargo dos municípios, é uma fase em que a Caixa não atua, mas é importante porque a gente deixa ali metas, né, indicadores de desempenho e de pagamento para que vocês consigam acompanhar. Então, de maneira muito clara, a gente tem isso dentro da nossa estruturação contratual. Como que a Caixa atua, né, com boas práticas nesse sentido? Então, a gente atua com boas práticas internacionais e nacionais, então, garantindo que os projetos não sejam apenas financiáveis, mas auditáveis. É importante falar que a gente busca aqui dentro da cooperação institucional a colaboração com os tribunais de conta, com ministérios públicos e com os organismos multilaterais. Então, o IFC, o BID, o próprio Escritório de Projetos das Nações Unidas participa com a gente em vários desses projetos aqui. A nossa modelagem, o que a gente chama de setup de iluminação pública, né, o nosso passo a passo foi desenvolvido junto com o IFC do Banco Mundial. Então, a gente busca ali, né, uma padronização da nossa ação. Então, a gente tem um controle preventivo e orientador ali com os municípios. Então, a gente tem uma atuação proativa, utiliza checklist e guia técnico em todas as modelagens. Todas as nossas PPPs contam com um núcleo especializado, então, como o Rodrigo trouxe, a Caixa é muito plural, muito rica na formação dos seus funcionários, né? Então, a gente tem engenheiros, tem arquitetos, tem economistas, administradores, advogados, técnicos sociais, então a gente traz uma visão muito plural, tem um paradigma muito grande, e essas equipes, então, são bem treinadas, são criadas para trabalhar com PPPs para dar o melhor suporte técnico. E o que a gente tem aprendido durante esse prazo nosso aqui de 4, 5 anos estruturando projetos em PPPs, né? A gente tem aqui casos positivos de iluminação pública, usados como referência hoje nos nossos termos de referência, nossa documentação, pelos outros estruturadores. Então, isso foi tornado aí com bastante transparência e tornou-se referência do mercado. O que a gente tem atuando em novos setores, a aplicação de indicadores adequados para esses novos setores. Então, você encontrar ali algo que proporcione
eficiência para o mercado e para o ente público. A gente tem que unir essas duas pontas, tem que ter um contrato ganha-ganha aqui, no sentido de sustentabilidade, para que não haja comportamento oportunista, né? E o que a gente tem, então, de conclusão disso é que o controle, desde o início, resulta em um projeto com menos riscos, mais transparência e maior efetividade. E a Caixa, então, aprende com cada experiência e incorpora essas lições em seus novos projetos. Então, todas aquelas contribuições que o TCS, o TCMs fizeram, né, durante a fase de licitação, a gente tem um compilado disso, a gente guarda e vai incorporando aqui as nossas modelagens. A ideia é que a gente haja de maneira padronizada e previsível dentro do que se espera dentro da nossa atuação. Fechando, então, aqui a nossa conclusão, né, sobre PPPs, controle e valor público. Então, para deixar aqui para vocês, né, essa explicação de que a PPP são contratos de longo prazo, que precisam aqui equilibrar eficiência e segurança, e os tribunais de contas aqui, as Cortes de Contas, são protagonistas nesse processo. E a Caixa, por sua vez, contribui para projetos bem estruturados, auditáveis e sustentáveis. E a gente acredita que só assim é possível entregar obras e serviços que gerem valor real para a sociedade brasileira. Aí, pessoal, deixo o nosso contato aqui da nossa Gerência Nacional de Desenvolvimento de Parcerias e Serviços Especiais para Governo. É uma gerência voltada para a estruturação aqui também de PPPs. E fique, então, à vontade para entrar em contato conosco, se quiserem buscar qualquer tipo de informação ou estreitar esse nosso relacionamento. Um bom dia a todos aí. E fico muito feliz de poder trocar essa palavra com vocês.